como desenvolver amor próprio, esse é o tema de hoje. Oi, eu sou Daniele Brito, sou terapeuta integrativa e homeopata especialista em traumas hereditários. No vídeo anterior, eu trouxe como fazer as pessoas te valorizarem mais, dizendo que para isso você então precisa se valorizar e comunicar isso às pessoas. Porém, para você se valorizar, você precisa gostar de você. Você precisa ter amor próprio. Então, como desenvolver um amor próprio maduro, saudável e coerente? Para o tema de hoje, eu trouxe este livro aqui que se chama Estudos sobre o Amor, do José Ortega y Gasset. Eu gosto bastante desse livro, eu recomendo muito a leitura, mas eu quero trazê-lo hoje para que a gente possa utilizar então o conceito de amor que o José y Ortega traz aqui no livro. Primeiramente, o Ortega diferencia o que é a paixão e o amor. Paixão vem da palavra pathos, é uma palavra grega que Aristóteles nomeou o sujeito que ele percebia que estava apaixonado. A palavra pathos vem de sofrer, de ser afetado, porque percebia-se que o sujeito apaixonado ficava meio abobalhado, perdia um pouco a noção do julgamento, endeusava a pessoa, pensava o dia inteiro na pessoa, ficava com o juízo um pouco comprometido, só conseguia ver aquela pessoa como sendo perfeita. O apaixonado tem dificuldade de se concentrar, de fazer as atividades do dia, porque ele fica obcecado pela pessoa. E o movimento da paixão, Ortega vai dizer que é o de posse. Então, eu quero que aquela pessoa venha até mim, porque eu quero possuí-la, eu quero que ela me preencha. Já o amor é um movimento contrário. Em vez de querer que a pessoa venha até mim e tomar posse dela, eu quero ir até a pessoa. Eu sinto vontade de me mover em direção a ela por conta de uma curiosidade. Primeiro passo: o amor tem suas razões próprias. A gente não consegue explicar por que amamos uma pessoa e não outra. Simplesmente, como diz o Ortega, somos assaltados por ela. E ele tem uma frase que diz: o amor é querer entregar-se mesmo sem querer. A pessoa chama a nossa atenção, desperta uma paixão dentro da gente, mas aquela paixão acaba, ela passa, e aí sim começa o movimento do amor, que é a nossa curiosidade. O Ortega vai dizer: é impossível amar uma pessoa sem conhecê-la. Para amar uma pessoa, e esse é o fundamento da nossa aula de hoje, nós precisamos conhecê-la. E quanto mais o sujeito conhece o ser amado, mais o amor vai crescendo, e ele, movido por uma curiosidade, vai indo em direção a essa pessoa, não com o desejo de querer possuí-la, mas movido por uma curiosidade, deixando aquela pessoa livre, porém querendo saber mais sobre ela, até que acontece o que o Ortega diz: o desejo de repousar naquela alma. A gente tem vontade de ficar em um lugar quando a gente gosta daquele lugar, quando ele é aconchegante, bonito, acolhedor. E pra gente querer ficar ali, a gente precisa então conhecer. E daí o Ortega vai usar essa análise que é lindíssima. Quando a gente ama alguém, a gente tem vontade de repousar. A nossa alma tem vontade de repousar na alma do amado, de tanto que a gente descobre que aquele lugar é lindo, aconchegante e acolhedor. Agora, trazendo para o nosso tema de hoje, como é que a gente faz para se amar? Ora, o caminho é a gente se conhecer. A gente precisa se conhecer, cada cantinho da nossa alma, dos nossos pensamentos, para que então a gente consiga desenvolver um amor por nós mesmos. Para isso, a gente precisa então muitas vezes ficar em silêncio. Nos dias de hoje é muito difícil a gente ficar em silêncio, a gente contemplar uma paisagem ou a gente refletir. Estamos o tempo inteiro falando
falando com alguém ou pelo WhatsApp, o tempo inteiro consumindo um conteúdo no Instagram, nas redes sociais. Estamos sempre absorvendo informações, mas de forma muito superficial. A gente não deixa nem a informação entrar direito dentro da gente. A coisa mal se fixa dentro de nós porque a gente já está olhando o conteúdo seguinte repetidas vezes. A gente não passa mais aquele tempo de reflexão. Vou ficar aqui sozinha. E conforme a gente vai fazendo esse movimento de passar tempo com a gente, isso é muito importante frisar. Eu só consigo conhecer aquilo que eu passo tempo, que eu dedico tempo analisando, avaliando e conhecendo. Conforme nós vamos conhecendo aquilo que tem dentro da gente, nós vamos descobrindo se realmente estamos sendo pessoas amáveis. Precisamos usar de muita honestidade para isso. Não adianta mentir para si mesmo. Você precisa ter aquela honestidade de enxergar. Eu tenho várias coisas que não são amáveis. Eu tenho vários sentimentos que não são legais. Eu tenho várias atitudes movidas por uma motivação egoísta. Eu tenho inveja, todo mundo tem as suas questões, as suas sombras, os seus erros, suas falhas, seus podres, seus vícios e pecados, todos nós temos. Então é você realmente saber o que você tem aí dentro. E é muito libertador que a gente conheça as nossas misérias, porque só assim a gente não se afeta quando, por exemplo, a gente descobre que alguém falou mal da gente. Porque a gente sabe que a gente é muito pior, na verdade, do que aquela pessoa disse, porque a gente se conhece, a gente sabe o que tem dentro da gente. Então, conforme você vai descobrindo que você tem coisas que não são amáveis, aí você consegue trabalhar em cima dessas coisas. Então, se você descobre, por exemplo, que você é bem preguiçosa, que você não tem tanto ânimo assim para fazer as coisas, você vai conseguir agir em cima da sua preguiça. Se você descobre que você não é leal, não é pontual, que você não respeita o espaço das pessoas, conforme você vai descobrindo e se avaliando, aí sim você consegue trabalhar em cima desses pontos e ir se tornando alguém que você admira. A gente só ama quem a gente conhece, a gente só ama quem a gente admira e a gente só ama quem é amável. Então, para isso, a gente precisa se tornar admirável, amável, e aí o amor próprio vai sendo construído. Comece a reservar um tempinho do seu dia para você se observar. Um exercício que eu passo muito para as minhas pacientes é a escrita. Tenha um diário, tenha um caderno, escreva sobre as suas percepções, traga isso para um papel, transforme isso em algo objetivo para você conseguir trabalhar em cima dos pontos que você precisa para se tornar uma pessoa amável e aí sim você se amar. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, clique aqui no botão de compartilhar e compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se beneficiar com o tema de hoje. E siga o meu canal para você receber mais conteúdos meus. Um beijo e até o próximo vídeo.